doutora Rose. E aí? Como é que tá? Tudo bom? Que enrascada é essa que tu me colocou, Rafael? Eu nada. Isso aqui não é nada perto do que tu tem enfrentado. E aí? Tudo jóia? Tudo tranquilo. Que prazer te ter aqui, Rose. Uma honra Ai, mesmo. para. Claro, Rafa. é verdade. Imagina. É pura verdade. Não. Grande, Rose. Muito trabalho hoje, Rose? É que agora, né, Rafael, tá tranquilo, né? Nós estamos... Bah, a curva Sim. tá muito achatada, né? Faz uma semana que a gente não tem um caso novo, né, no CTI do Moinhos. Nós vamos falar sobre isso. Que coisa bem boa. Isso é uma super notícia, né? Nossa É, Senhora. muito bom. Uhum. Bom, então, Rose, vou fazer aquela apresentaçãozinha inicial formal que eu faço sempre, né? Eu Beleza. sempre digo a mesma coisa, pô, são meus amigos e são meus amigos mesmo, até porque aceito fazer as lives comigo, né? Tem que ser muito amigo para aceitar fazer as lives comigo. Bom, então, doutora Roselaine Pinheiro de Oliveira, médica intensivista e chefe do serviço de terapia intensiva do Hospital Moinhos de Vento, Porto Alegre. E vem tendo, né, em várias situações, porque esse não é o único problema de saúde que existe, né? Muito antes pelo contrário, mas veio com a missão de liderar a equipe dentro do CTI num processo absolutamente novo para a humanidade, pelo menos para a humanidade que está viva, né? Porque isso aconteceu há 100 anos atrás e poucos estiveram por lá, né? Isso que tiveram eram criança. Tem muitos fãs aqui, viu, que é absolutamente justo, né? O Diego entrando, Luciano Vitola, Carla Lopes, diretamente dos Estados Unidos. Que legal, fico muito feliz. A Rose merece mesmo. Luciano Vitola, meu chefe, vou ter que ter cuidado aí, a responsabilidade aí, Rafael. Olha Não tem problema, é meu colega de faculdade, qualquer coisa fala comigo. Tá bom. Vai estar segunda-feira com a gente aqui. Que legal. Bom, Rose. Fala. Então, começando, né? A gente vai tratar basicamente de toda essa sequência que a gente vem observando, né? E que acho que tu tem uma experiência e a tua experiência e tua equipe, o que vocês vêm lidando diariamente, né? Em todo esse processo aí, acho que no futuro deveria virar. Obrigado, Vitola, pelo seu teu orgulho. Deveria virar um livro. É uma história muito, muito interessante. Provavelmente vai ser de ficar guardado aí. Bom, então começando, seguindo um roteirinho, né? Te perguntar desde o início, como foi recebida a notícia, tá? De que, olha só, começaram a aparecer aquelas coisas, né? As notícias na China, né? Nós, especialmente nós médicos, né, acostumados a tratar pacientes com um certo grau de gravidade e doenças prevalentes, a gente tinha a sensação de que aquele negócio ali vai se espalhar pelo mundo, né, como os outros se espalharam também. A gente não sabia a magnitude do estrago, né. Logo começou um estrago grande na Itália, né, e aí vem essa notícia, né, de que, olha só, o Moinhos vai ser o hospital de referência para o atendimento dos pacientes Covid-19, uma doença desconhecida para todos nós. E sem saber como é que ia ser o tamanho do problema aqui para nós, como é que foi a preparação disso, como é que foi a expectativa, né? Eu conversei isso numa outra live com o Nazi, né? Aí numa perspectiva do hospital como um todo, mas a gente sabia que os pacientes, os que iam para o CTI, em geral, eram muito graves, né?
E o risco de contaminação de equipes, até provar o contrário, também é uma coisa muito importante. Como é que foi isso? Como é que foi isso para ti e para a equipe? Num primeiro momento, a gente achava assim, talvez não vai chegar aqui e tal, lá por janeiro. Nós tínhamos congresso em março, lá em Bruxelas, o congresso do Vansan, que é um congresso clássico. Esse ano completaria 40 anos do congresso. Eu, particularmente, nunca tinha ido, porque era um mês de férias ou porque tinha universidade. Então, a gente se programou para ir. E a gente estava achando que a gente ia, né? Mas, quando a coisa começou a aumentar, a gente começou a se preparar em fevereiro. Na realidade, nós começamos a fazer toda uma preparação, mas nós tínhamos um mantra, assim, eu, especialmente, da parte médica, a Dayana na parte da enfermagem, que era segurança assistencial. A gente tinha que ter segurança para quem fosse atender, então, para toda a equipe, né? Porque CTI nada mais todo lugar mas CTI é um lugar de time, não é só médico, não é só enfermeiro, não é só técnico, é um time. Então, segurança assistencial em primeiro lugar, para a equipe assistencial, para os pacientes e para os familiares. E a gente começou a trabalhar pesado, assim, com reuniões, uma estrutura muito grande, treinamento de equipe, preparação de protocolos. Então, nós ficamos um mês que foi assim, eu brinco que derrubava a agenda, porque era só em função do coronavírus. E nem tinha começado. Por isso que quando começaram os primeiros casos, eu acho que realmente os primeiros casos acabaram sendo no Moinhos, porque foram as pessoas que viajaram e vieram ou dos Estados Unidos ou da Europa, foram os primeiros que internaram. Quando eles internaram, te confesso que para nós estava uma estrutura absolutamente completa, com toda a proteção individual, estava tudo planejado. O que nós combinamos nesse primeiro momento? Que não teríamos residentes, né? Estou vendo a Rafa aqui, outras residentes. Nós não teríamos residentes naquele bloco, porque nós temos 56 leitos, tu sabes bem. Sim. E nós designamos o bloco 16, que são 17 leitos, todos com pressão negativa, para atender esses pacientes. Então, naquele primeiro momento, acho que a única grande mudança, além de todo o treinamento e tudo, foi, olha, os residentes, por enquanto, não entram aqui, porque nós queríamos que a equipe se sentisse muito segura. Então, eu acho que esse foi, para mim, assim, um ponto muito importante. Nós nos unimos, fizemos um atendimento, uma preparação multidisciplinar, que é fundamental. E é uma coisa... Eu sou intensivista há 28 anos. Então, eu prezo muito o trabalho em equipe. Eu acho que ninguém faz nada sozinho, mas de verdade, não é assim, mais ou menos. Eu acho que isso é de verdade. E essa crise toda nos proporcionou isso, porque nós nos unimos, um comitê multidisciplinar, com reuniões diárias, todo mundo opinando. Então, quando os primeiros pacientes chegaram, nós estávamos prontos no sentido assim, treinados, com nenhum equipamento faltando. Tanto que a gente não tem nenhum médico afastado hoje, até agora, por contaminação. Claro que hoje o vírus está na comunidade, eu posso me contaminar no supermercado. Claro. Não, mas aquela contaminação direta esperada... Mas foi assim, foi exaustivo. Exaustivo. Cansativo. Mas foi... E a outra coisa muito importante, que eu acho que é importante falar, foi a total confiança e carta branca da superintendência do hospital. Nunca, em nenhum momento, se falou isso não pode, isso... Não, o que se precisa vai ser feito. E depois a gente vê. Depois a gente resolve as outras coisas. Então, isso foi fundamental. Nós tivemos todo o apoio da superintendência. Superintendência médica, superintendência de enfermagem, de operação, o CEO do hospital. Isso foi, assim, superintendência... Toda a superintendência muito, assim, compactuando com as nossas demandas. E isso nos deu muita tranquilidade, muita tranquilidade. Foi entendido, né? Foi uma coisa, foi legal. Institucionalmente foi entendido, né? E foi colocado nas mãos de quem sabe para fazer. É isso aí. A área técnica. A área técnica definiu e o que... Nós estávamos definindo porque isso era o melhor... E é óbvio que nem vou falar do controle de infecção, né? Porque é meio
redundante, mas na pessoa do Zavascki, da Cris, que é a enfermeira, foram um total apoio e todo dia uma coisa nova. Todo dia tinha uma coisa nova. Sempre uma coisa diferente, né? Sempre uma coisa diferente, Agora eu vou esmiuçar um pouquinho, agora o pessoal está sabendo. Vai, taca a ficha. Os detalhes mais interessantes, assim, que eu acho que são legais, pessoal. Porque, tá bem, exaustivo, todo mundo preparado, todo mundo na expectativa, vai chegar e começam a aparecer os números de São Paulo, né? E a gente vê que a coisa vai descendo, vai enraizando, né? E aí, o primeiro paciente. Como é que foi? Saímos da idealização, teoria e chegou o primeiro paciente. Como é que foi para a equipe, né? Para ti, a responsabilidade, naturalmente, tudo que acontece dentro da UTI impacta em ti diretamente, mesmo que tem todos, mas faz parte da tua função, né? Pela experiência, conhecimento. A gente sabe que a UTI tem muitos intensivistas, hoje a gente tem uma gama grande de intensivistas formados em intensivismo, ainda bem, né? Ainda bem. Anteriormente não era assim. Eu sou cardiologista, né? E trabalhei um bom tempo em UTI, né? Porque sou de uma geração como a tua, assim. Nós tinha poucos intensivistas de formação, né? Tem. E tinha muito cardio e nefro fazendo plantão em CTI. Mas também uma turma altamente experiente dentro de intensivistas, mas também tem gente jovem numa expectativa que, cara, nós estamos vendo uma coisa totalmente diferente aqui. Com certeza. Como é que foi quando chegou o primeiro? Existem dois tipos de paciente. Aquele paciente que vai para a ventilação e aquele que não vai, né? Então, os primeiros casos é bem aquela coisa de... Como é que eu vou te dizer? A gente sabe o que vai fazer, mas vamos fazer, né? É a diferença entre a teoria e a prática. Sim. É claro que existia um pouco de atenção, né? Sempre tem atenção inicial. Por isso que nós optamos, e num primeiro momento isso pegou mal. Pegou mal não, fomos questionados, mas por que não pode ter residente? Porque o residente é um profissional em formação. Eu preciso estar bem segura para auxiliar alguém que está em treinamento. Então, estava todo mundo seguro. Até a página 2, quando tu tem que começar a fazer. Então, exercitar uma coisa é diferente. Bom, eu não preciso nem te dizer, porque tu conhece o time, eu vou falar dos médicos porque é a nossa área, né? Claro. O time de médicos intensivistas do Moinhos é excepcional, né? Então, assim, é muito fácil trabalhar com craque e todos se engajaram. Claro que algumas pessoas foram mais líderes nesse processo, em termos de protocolo de treinamento, indo sábado, domingo, fora do horário, sem bater cartão, sem nada, e treinar as equipes. Sim. Os técnicos de enfermagem e os enfermeiros auxiliando muito os plantonistas. Recebi vários elogios. Então, os primeiros foram assim, tipo um projeto piloto, mas, de certa forma, não tinham intensivistas mais velhos, digamos, da equipe. Mas se determinou que os intensivistas que trabalhavam no Bloco 16 iam continuar ali. Perfeito. Nós tivemos só um reforço de mais um médico, porque nós ficamos na fase mais aguda, continuamos de manhã. Na fase aguda, a cada 5 pacientes tinha um intensivista. Isso foi o reforço da equipe. Agora não, a gente só tem o reforço por enquanto, porque está muito tranquilo lá na rotina.